Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre equivalência das toxinas botulínicas existentes no mercado brasileiro. Então a gente sabe que é uma grande dúvida dos profissionais a relação entre todas as marcas, unidades convencionais, e o Dispor, unidades PUD. Então existe uma grande confusão. O profissional é uma das dúvidas que eu mais recebo dos profissionais, é como fazer a reconstituição do Dispor, como eu vou fazer a reconstituição das outras marcas, quanto de soro que eu coloco na toxina X, na toxina Y e mais. Se depois de realizar essa equivalência volumétrica, se vai mudar as aplicações, se eu vou mudar a quantidade por ponto. E isso não muda, pessoal. Quando eu faço justamente a equivalência volumétrica, eu igualo ali a quantidade de soro que eu coloco nessa toxina para poder injetar esse produto, eu não preciso mudar a minha aplicação no meu paciente. Vou passar para vocês um e-book também, então junto com essa videoaula está um e-book que vai ter todas as tabelas que eu vou estar passando aqui nessa aula. Uma aula rápida, prática, que vai fazer você entender essa maneira, esse jeito fácil e prático de realizar essa equivalência volumétrica. Então vamos lá, antes disso, antes de conversar, de entrar especificamente na equivalência, em como que eu vou deixar isso mais similar para facilitar a aplicação e a reconstituição, lembrando, a reconstituição, a reconstituição na prática, que é tornar esse produto viável para o uso, para a aplicação, eu vou fazer uma videoaula exclusiva disso. Então hoje eu só vou tratar da equivalência. Então mais soro, menos soro, como faz essa reconstituição, tira vácuo, não tira vácuo, enfim. Isso vai ser em uma próxima videoaula. Então no mercado brasileiro basicamente eu tenho o Xeomin, o Prosigna, o Botulift, o Botulin, o Dispor e o Botox. Existem algumas particularidades entre essas marcas. E essas particularidades elas estão envolvidas muito antes da reconstituição no seu armazenamento e depois de reconstituir esse produto. Então, antes da reconstituição, todos esses produtos, todos, menos o Xeomin, pode ficar a temperatura ambiente. O Xeomin é uma toxina alemã, então temperatura ambiente abaixo de 25 graus. Então, na Alemanha, a temperatura média é bem menor do que no Brasil. Então, ambiente significa abaixo de 25 graus. Então, ela não precisa ir para a geladeira. Como todas as outras toxinas, devem ser armazenadas na geladeira de 2 a 8 graus. A não ser o Botox, que pode ficar na geladeira, mas também pode ir para o congelador. Então, todas podem ficar na geladeira de 2 a 8 graus. Termômetro de vacina sempre na parte externa da geladeira. E a particularidade, o Xeomin pode ser armazenado em temperatura ambiente e o Botox pode ser congelado. As outras não podem ficar em temperatura ambiente e muito menos também não podem ser congeladas. Então isso você tem que prestar bastante atenção. Seguindo, pessoal, depois da reconstituição, todas as toxinas, inclusive o Xeomin e o Botox, elas têm que ficarem conservadas na geladeira de 2 a 8 graus. Então vamos lá para o ponto da aula. Uma dúvida muito, durante a reconstituição, dependendo da marca, quanto que eu vou colocar de soro? Porque as marcas são diferentes essa graduação de unidades. Então vamos lá. Quantidade de soro dependendo da toxina. É isso aí. Então outra particularidade que eu tenho entre essas marcas, todas essas marcas, Xeomin, Prosigna, Botulin, Botulift e Botox, são medidas em unidades convencionais ou unidades americanas. Já o Dispor, uma toxina inglesa, ela é medida em unidades PUD. Então são unidades diferentes. Para exemplificar, é igual quilômetros e milhas. Então 1 quilômetro, por exemplo, do ponto A ao ponto B, você tem 1 quilômetro. Do ponto A ao ponto B, você pode ter 1,6 milhas, que é mais ou menos a correlação entre quilômetros e milhas. A distância é a mesma, mas a unidade de medida é outra. Então você tem essas conversões entre unidades de medidas, que é diferente um pouco no caso da toxina botulínica. Então é muito importante, isso aqui é a bula da onatoxina botulínica, que é o Botox, e a bula da abutoxina, tá bem pequenininho, não precisa, é bom ler a bula, é muito importante você ler toda a bula do medicamento,
da toxina, do preenchedor, enfim. Mas aqui o que eu queria que vocês entendessem, que elas não são intercambiáveis e essa dose, o que é essa dose, o que é essa unidade? É a dose letal intraperitoneal média que é aplicada em camundongos que leva à morte desse camundonguinho. Então aquela unidade média é que você consegue chegar nesse valor, nessa graduação das toxinas botulínicas. Além da bula, você tem diversos artigos, mas uma infinidade de artigos que mostram isso, que as toxinas são específicas, as unidades para cada produto e não são intercambiáveis. Então você tem diversas particularidades entre essas toxinas. O objetivo aqui da aula é apenas deixar mais fácil e prático essa correlação para na hora de você executar a reconstituição você ter um pouco mais de facilidade. Então para isso, para eu entender de como eu vou fazer essa inter-relação, você deve ter assistido a minha aula anterior sobre as diferenças das seringas para a aplicação. Mas eu vou reforçar aqui para vocês rapidinho. Basicamente, eu tenho duas seringas de aplicação, três seringas, aliás, para aplicação de toxina botulínica com agulha incorporada, com resíduo zero. Quer dizer, eu aperto no final, não sobra nada de líquido ali na agulha. Essas duas seringas, elas são, as três seringas, aliás, elas vão diferenciar pelo seguinte: a seringa de 30 e de 50 é um pouquinho mais fina e já a seringa de 100 é um pouquinho mais grossa. Então, na seringa de 30 ou de 50, a cada dezena, então quer dizer, do 30 ao 20 ou do 20 ao 10, eu tenho 10 marquinhas. Já na seringa de 100, eu não vou ter 10 marquinhas a cada dezena, eu vou ter 5 marcas a cada dezena. Então isso é um detalhe muito importante. Então quando eu vou andar, eu ando um tracinho da minha seringa de 30 ou da minha seringa de 50, eu tenho 0,01 ml. Quando eu ando um tracinho da minha seringa de 100, eu vou estar andando o dobro do volume. Então eu vou estar andando 0,02 ml. Por que isso, Marcelo? Porque o diâmetro é muito maior da seringa de 100 do que da seringa de 30 ou de 50. Então sempre quando eu ando um tracinho na minha seringa de 30 ou de 50, eu vou estar andando 0,01 ml. E sempre quando eu vou andar um tracinho na minha seringa de 100, eu vou estar andando 0,02 ml. Então isso é muito importante para você entender. Então vamos lá, eu peguei um Dysport de 500, vamos na prática, exemplificar isso na prática para você entender e nunca mais ter dúvida sobre isso. Eu pego o Dysport de 500 e pego um Botox de 200. Então estou pegando dois tipos de toxina com unidades diferentes de graduação, de medida. E vou colocar nessa toxina 2 ml de soro fisiológico estéreo, que é o que a gente usa para realizar a reconstituição, para deixar esse produto viável. Então vamos lá fazer matemática. Se eu coloquei aliás, vamos voltar. Se eu coloquei 2 ml de soro fisiológico estéreo numa toxina de 500 de Spor e numa toxina de 200 de Botox, então o que eu vou ter? No Botox, cada traço da seringa de 100, aquela seringa que tem 1 ml, tá? Eu vou ter, cada traço, eu vou ter 2 unidades de Botox. Então eu só dividi, pessoal, só dividi. Então aquela seringa não tem 50 traços, então eu dividi os 50 traços por 200. Lembra, tá? Então cada tracinho, tá? Você não colocou 2 ml para 200 unidades? Aquela seringona não tem 1 ml? Então lá dentro, se tem 1 ml, ali tem 100 unidades. Então quando eu coloco 2 ml dentro desse frasco, eu vou ter de produto final 2 seringas de 100, com 2 ml. Cada seringa daquela tem 100 unidades. Se cada seringa daquela tem 50 traços, cada tracinho vai me representar 2 unidades de Botox. Cada traço da seringa de 30 ou de 50, eu já vou ter 1 unidade de Botox. Para o Dysport é a mesma coisa, pessoal. Então, cada traço da seringa de 100, eu vou ter 5 unidades de Dysport. E cada traço da seringa de 30 ou de 50, eu vou ter 2 unidades de Dysport. Então é a mesma coisa, pessoal. Então um é uma medida e o outro é outra medida. Tá aí a confusão. Então o que diversos artigos fizeram, diversos pesquisadores publicaram em diversos artigos? Fizeram pesquisas correlacionando isso. Esse artigo da Doris, ela fez exatamente isso. Ela pegou aquela correlação que eu mostrei para vocês, então ela pegou uma toxina de um Dysport de 500 e uma
Botox de 200, ela colocou 2 ml de soro e fez a aplicação no paciente. E mediu esse halo de ação e quis fazer uma equivalência nessas potências. E aí ela fez o seguinte, vou exemplificar aqui para vocês para ficar muito fácil. Ela pegou e aplicou uma unidade de Botox aqui e 2,5 unidades de Dysport do outro lado. Então foi o que eu acabei de falar na tela anterior. Isso resultou o quê? Em um halo de ação do Botox X. E olha que interessante, o halo de ação do Dysport X também. Então, halos de ação muito semelhantes. Então, ela concluiu nesse estudo que a correlação volumétrica entre Dysport, a abotoxina botulínica, e o Botox, a onatoxina botulínica, que seria de 1 unidade convencional de Botox, seria igual a 2,5 unidades de Dysport. Então aí entra a matemática. Então o que a gente vai fazer? Se a gente já tem essa correlação de 1 para 2,5 clinicamente, que são equivalentes, que são próximos dos resultados, eu faço uma regrinha de matemática simples, pessoal. Então eu vou lá, regra de 3, de equivalência. Como eu faço essa regra de 3? Então todas as marcas, uma. Dysport, 2,5, porque eu sei dessa correlação. A Doris Excel mostrou ali pra gente. Então eu vou fazer a regra de 3. X 500. Então, quanto que seria equivalente a toxina de 500, uma toxina de outra marca? Eu faço a continha, regra de 3, para a gente que é da área da saúde é difícil, né, pessoal? Vou lá, faço a continha, então faço 2,5x, 1 vezes 500. E vou lá, passo 2,5 ali para baixo, 500 dividido por 2,5, eu vou ter, olha que legal, x igual a 200. Então, o Dysport de 500 é equivalente a qualquer toxina de 200 unidades. Então, quanto que eu coloco na toxina minha de 200? Eu posso colocar 2 ml para aquela reconstituição seca, isso é uma outra conversa que a gente vai ter, que eu gosto, reconstituição seca, e posso colocar até 4 ml, não recomendo, mas posso colocar também 4 ml. No Dysport de 500 eu faço igualzinho, e aí eu vou ter as mesmas correlações naquela seringa. Exatamente a mesma quantidade. Até para comparar preço, pessoal, é importante eu comparar o Dysport de 500 com as outras de 200. Então pensem nisso. Então aqui resumindo, ó, todas as marcas 2,5. 500 eu vou ter o quê? Uma toxina de 200 unidades. Na de 300, por que eu começo explicando na de 500? Porque na de 300 é mais difícil a conta. Porque 200 dividido por 2,5 eu vou ter 200. Na de 300 eu faço igual, 300 dividido por 2,5. Eu vou ter o quê? 1,2. Então a toxina de 300 é equivalente, não existe no Brasil uma toxina com 120 unidades, mas o Dysport de 300 é equivalente a uma toxina de 120, por exemplo, se existisse. Então dentro daquele, se você colocar 1,2 ml de soro ali, você vai ter 120 unidades, tá? Então vamos lá, resumindo tudo, então o Dysport de 500 é equivalente a todas as toxinas de 200 unidades americanas ou convencionais, e isso lembrando, equivalente na volumetria, ali como a Doris Excel mostrou pra gente. Você tem diferenças aí de potência, enfim, aí é uma outra conversa. Então aqui essa tabelinha que está no e-book, então o Dysport de 500 eu coloco 2 ml ou 4, uma reconstrução seca e uma reconstrução que não é seca, um pouco mais aguada, que eu não recomendo. Dysport de 300, 1.2 e 2.4, tá? Aqui eu vou ter 120 unidades, aqui eu vou ter 200 unidades. E as toxinas de 100, reconstrução seca, 1 ml, 100 unidades, 200, 2 ml, 200 unidades. Então ficou fácil. E mais resumido ainda para vocês, nas convencionais, nas americanas, 50 unidades, 1 ml, 100 unidades, 1 ml, 200 unidades, 2 ml. Vou reforçar isso no dia que eu mostrar o vídeo da reconstrução para vocês. Cada atraso da seringa de 30 do 50, 0,01 ml. Eu tenho uma unidade. E assim sucessivamente. E no Dysport é a mesma coisa, pessoal. Eu coloco na de 300, eu não dividi por 2,5, então eu vou lá e coloco 1,2 ml de soro. No de 500, eu não dividi por 2,5, 2 ml de soro. E a mesma coisa eu vou ter na seringa. Então aqui, essa outra tabelinha que também está no e-book de vocês, o mais importante dela é o final aqui, ó. Tá? Então, quando eu faço as reconstituições dessa maneira, eu vou ter sempre as unidades que eu vou ter em cada frasco, só que a graduação da seringa sempre vai ser a mesma, pessoal. Sempre vai ser a mesma. Só vai mudar se eu mudar a seringa. Então, a aplicação no meu paciente sempre vai ser a mesma. Então, quando eu faço a equivalência, por exemplo, no frontal, que eu passei para vocês já na videoaula, eu passei 2 unidades por ponto no frontal para começar.
Se eu for usar uma toxina Udspor, uma de 500, eu vou lá, coloco 2 ml lá dentro, eu vou ter 200 unidades semelhantes, vou transformar ela em uma toxina de 200 unidades. Cada tracinho da seringa de 30 ou de 50, eu vou ter uma unidade, igual. E cada traço da seringa de 100, eu vou ter 2 unidades, igual se fosse outra toxina. No momento que eu coloco ali dentro 2 ml, eu vou ter 200 unidades, transformei ele para ficar mais fácil em uma outra toxina equivalente à unidade convencional. E o Dysport 300, eu coloco 1.2 e eu vou ter 120. Então eu vou ter uma seringona de 100 e mais 20 unidades de uma outra seringa. Pessoal, espero que vocês não tenham mais dúvida em relação a isso, a equivalência volumétrica entre as toxinas botulínicas. Deixo aqui meu obrigado. Podem entrar em contato comigo pelos meus canais de comunicação, e-mail, telefone, Instagram, que eu sempre respondo e sempre estou aí disposto a tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu, abraço!